A gente estava falando essa semana sobre o Cint, né? A facilidade de você achar informações na internet, com ferramentas gratuitas, muitas vezes, que vão denunciar, vários níveis e camadas de segurança que você não está disposto a abrir mão. E tudo começa com esse olhar de cuidado. E eu acredito não, tenho certeza que o fato delas, o condomínio ser incluso nesse ciclo de monitoramento se deu porque já tem gente se antenando, titulares já estão ligados e fazendo denúncias ou petições diretamente à NPD. E daí eu questiono a Ieda. Ieda, será que o condomínio está preparado para receber uma demanda da NPD? Não, ele vai correr. Primeiro, ele não vai saber, igual apagar incêndio. Eu vou chamar quem? Um bombeiro? Quando você está no incêndio, você vai saber. Agora, e quando eu receber aquela cartinha do titular, ele vai levar para o jurídico. Aí, se ele chegar num jurídico que não trabalha com a LGPD, o jurídico vai dizer: Ih, peraí, que eu vou ter que estudar essa lei aqui, porque tem muitos jurídicos que não estão atuando nessa área. E nem todo mundo é obrigado a atuar com a proteção de dados. Aí entra o que eu acho que o DPO as a Service seria uma excelente arma para o síndico. É um DPO para chamar de seu, entendeu? Igual ele tem que ter um engenheiro para chamar de seu, ele tem que ter um contador para chamar de seu, tem um DPO também. Não é tão oneroso assim e é uma segurança para ele, porque ele vai direto ali, olha, recebi essa cartinha aqui, o que que eu faço? O que que está errado aqui no meu processo? E esse DPO ainda vai apontar para ele, olha, está errado isso aqui. Entendeu? Então é muito mais barato para o condomínio ele se prevenir do que ele esperar vir a cobrança. Não está preparado, assim como não está preparado a receber. Hoje mesmo vou ter uma assembleia segunda-feira e recebeu um iPhone, o condomínio recebeu um iPhone, o porteiro assinou e o iPhone não chegou. Agora, a culpa foi da empresa que entregou o iPhone ou foi do porteiro que não recebeu? E aí? E a mesma O que coisa quando o síndico acontece? receber a cartinha lá da petição do titular ou a notificação do condômino, ele vai dizer, mas o que Ou que é até isso aqui? a abertura de um processo administrativo junto à É NPD, NPD, exatamente. solicitando, né, nesses casos que a gente citou aqui, né, que são incidentes de segurança e incidentes relacionados a dados pessoais. O que que eu devo responder para a NPD? Que eu acreditei que não fosse pegar, que não dá nada ou que não vai ter nenhuma consequência para o condômino? É melhor começar respondendo, olha, eu já comecei o processo de implementação, ainda estou em processo. E Porém, apresentar as medidas que até aquele momento ali exatamente, ele já adotou, né? exatamente, mostrar. Eu já tenho aqui um canal de comunicação, porque nem canal de Isso. comunicação tem. É usar o e-mail mesmo, ter um e-mail, igual tem ouvidoria, é o e-mail Sim. do DPO, entendeu? Ou se não tiver o DPO, chama um condômino, um conselheiro, coloca ele nessa função também, né? Porque, embora possa ter aquela coisa de dentro do condômino, ele vai estar vendo para o lado dele, não, mas ele é um conselheiro. Se ele tem que aprovar as contas, ele também pode ajudar o síndico nessa gestão de risco, né? Não é esperar a bomba chegar para você poder apagar, para resolver onde que ela está caindo e você corre lá e tira. Não é assim. Então, agora eu vou abrir para as perguntas. A gente já tinha, foi uma das poucas vezes que a gente já recebeu demandas para falar na live antes que ela acontecesse. Eu acredito que a gente já respondeu todas, né? Ah, uma audiência super qualificada com relação à biometria, ao reconhecimento facial, né? Que foi um pedido das nossas colegas. Um beijo para a querida doutora Paula, né, que fez essa solicitação e por mais que seja uma excelente profissional na área, também encontra entraves no seu dia a dia. E eu, a Carla e a Ieda também. A gente tem esses desafios da proteção de dados. Só que a gente tem a noção, né, do que pode acontecer com esse dado, e por isso que a gente é muito mais crítica na hora de conceder esse dado, porque a gente lida com esse problema no dia a dia. Eu vou ler aqui o comentário de quem está nos assistindo, né? A gente teve aqui a doutora Fernanda Sanan, nossa colega também, né, de alguns grupos, comentou e de uma maneira bem assertiva, infelizmente, os síndicos se deixam seduzir pela tecnologia biometria, sem considerar as vulnerabilidades, o que a gente estava falando no início, a necessidade obrigatória de cumprir a LGPD. E aí é exatamente isso, né, doutora Fernanda? A gente percebe que os síndicos vão mais pela facilidade, né? Sim. E às vezes ignoram todos esses temas que a gente trouxe aqui com tamanha propriedade,
com a Carla e a Ieda. E já que a gente já passou pelas dores, já falou dos principais problemas relacionados aos condomínios residenciais e empresariais, a gente sabe que é um segmento que está sendo visado, considerando que é o cerne ali dos dados pessoais, tá toda a nossa vida privada ali no condomínio. E para aquele condomínio que começou a adequação, trocou de síndico e perdeu-se todo um trabalho. As doutoras já verificaram na prática isso, de começar uma adequação ou ter uma demanda que foi implementada por um outro profissional e o síndico que acabou pegando, né, esse desafio, como disse a Ieda, trocou todos os Não dá controles. tanta importância, né? E para o processo. Isso. E todo aquele investimento de tempo e de dinheiro foi pelo ralo? Eu acho que é importante alertar ele que, se o condomínio for multado, todos os condôminos vão arcar com isso e ele vai ser pressionado por todo mundo. Mas, mais que isso, ele também responde civil e criminalmente, dependendo do dano causado. Então, eu acho que isso é um alerta importante a ser feito. E não adianta dizer que mudou o síndico, não muda a roupa, muda o problema. Não, o problema É, vai com ele, porque vai todo mundo cobrar da administração dele. Foi na exato. administração do síndico que pegou agora. Esse problema de passagem de sindicatura é muito grave, porque não é só para LGPD, é para tudo. Eu vejo assim, tem gente que não sabe nem onde estão as pastas passadas, entendeu? Quando pega um síndico que não é tão organizado, não é tão cumpridor de tudo como tem que ser, porque às vezes tem, a gente sabe que tem, né? Tinha aquele síndico padrão, que era aquele senhorzinho que ficava em casa e era o síndico do prédio, que era bonzinho para todo mundo. Não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, de repente, ele não vai ter guardado os documentos que ele precisava guardar. Por isso que o processo de implementação, volto a dizer, ele arruma a casa. Ele vai botar tudo em ordem para poder, na hora que chegar um novo síndico, olha, está aqui, a pasta da implementação é essa, a pasta da contabilidade é essa, a pasta das obras é essa, está tudo aqui separado por processos, os processos internos vão estar arrumados para que um síndico passe para o outro e não dê problema. E se o síndico não terminou a implementação, pega de onde estava, não deixa de fazer. Não é porque ele não fez que você que está assumindo não vai fazer, não. Olha, o síndico fez até aqui, então agora eu vou seguir, vou pegar o que eu posso aproveitar, ver o que, que já está, né, dentro do processo mesmo normal da implementação e finaliza. Finaliza não, né? Porque não acaba, né? Eu digo que é aquele processo que não acaba. Por isso que eu acho que o DPO as a Service para condomínio é a melhor solução. Eu acho que o que tem que ser falado também para os síndicos é cuidado com as facilidades, né? Porque na maioria das vezes você vê, nós falamos sobre reconhecimento facial, biometria, tem também alguns aplicativos para você marcar salão de festa, reservar churrasqueira. E alguns síndicos colocam tudo naquela plataforma ali, inclusive reconhecimento facial pode ser colocado em determinados aplicativos. Será que aquele aplicativo tem uma política de segurança, tem uma política de privacidade? Será que ele usa algumas medidas de segurança no sistema dele também? O síndico averigou isso, porque na maioria das vezes ele não tem nem a menor noção do que é. Então, dizer para ele que é necessário que o condomínio tenha políticas claras e bem definidas. Você tem que gerir o condomínio como se fosse realmente uma empresa. Tem todo o aspecto de governança corporativa envolvido. Então, a informação sobre aquele tratamento de dados é precisa ser passado aos condôminos, todos têm que ter ciência. Então, é necessário um aviso de privacidade. É necessário incluir cláusula nos contratos dos prestadores de serviço que tratam dados pessoais para que o condomínio possa se resguardar em caso de algum tipo de incidente de segurança ou vazamento de dados. É necessário que os funcionários, tanto dele quanto das empresas, sejam que prestam serviço, tenham um treinamento constante para saber o que precisa ser feito, porque também de nada adianta o condomínio implementar
a LGPD e fazer a adequação se ele não faz o treinamento de ninguém, né? As pessoas não sabem, nunca ouviram falar. Se eu chegar na portaria e perguntar, "Mas por que que você está coletando minha biometria?" O porteiro não sabe responder, eu não dei o treinamento. Então, o que que adiantou aquela adequação que eu fiz no condomínio, né? E a questão do monitoramento, de tempos em tempos, ele vai ter que definir no processo de adequação como é que ele vai fazer a revisão de toda aquela política, de todos aqueles procedimentos que ele implementou no condomínio, para que não haja nenhum tipo de incidente. Você imagina se eu me mudei daqui do meu condomínio, mas eu tenho a tag do meu carro, que abre a cancela. Se ninguém verificou nada, eu vou continuar entrando aqui a hora que eu quiser. Eu passo na cancela, abriu e pronto, eu não sou mais moradora. Então, esse monitoramento rotineiro precisa ser feito também. Eu queria dar uma atenção que a gente falou muito em condômino, né? Mas os colaboradores também, Sim, eles precisam ter os contratos deles revistos, porque o colaborador também tem dado pessoal e o condomínio trata o dado do colaborador. sim. Um atestado médico de um porteiro dizendo que ele tem uma doença que pode causar algum tipo de discriminação. A Justiça do Trabalho está aí, né? Ela tem sido um dos maiores casos de LGPD de violação, tem vindo da Justiça do Trabalho, da área Uhum, do consumidor também. Mas o colaborador também tem que estar, os dados do colaborador também têm que ser tratados com o mesmo cuidado que o dado do condômino, uhum, entendeu? Porque o colaborador do mal tem o do bem e tem o do mal, né? O do mal, ele pode, quando sair de lá, pegar, se ele tiver acesso ao notebook da portaria, ele pode botar um pendrivezinho, no mais simples possível, pegar os dados todos daquilo ali e levar para casa dele e usar isso aí para outros fins, entende? Então, assim, né? Os dados e fora que tem que tratar, tem filho, tem criança, vai tratar o dado do filho desse colaborador, como é que não é, criança e adolescente tem um tratamento diferenciado dentro da lei, né? Então, não é só o condômino, é o condômino, é o colaborador, é o terceirizado, entendeu? Os prestadores de serviço, aquela coisa que vem o porteiro que está rendendo, vem o As faxineiro que está academias rendendo. dos prédios, nos condomínios maiores, tem empresas que prestam serviço, como algumas É, academias grandes mesmo, né? Presta, tem. o cara faz aquela ficha anamnese lá, como é que ele arquiva isso? Como é guardado? Será que fica no escaninho, não, naquele arquivozinho lá, junto da fichinha com a série dele na É. academia? E todo mundo acessa? Se eu pegar lá a minha ficha com a minha série, eu vou pegar e puxo junto a ficha da Ieda com a anamnese dela toda atrás? Não é impossível. Se for parar para pensar, não é Não. impossível de acontecer. Os personagens que entram para dar aula dentro da academia, como é que eles são encontrados? E a condômina que se apaixona pelo personal que vem de fora, olha o problema que pode dar, porque, gente, acontece de tudo em condomínio. É, Você ouve cada aberração, tem cada caso, como eu faço parte desses grupos, elas falam, quando eu falo, gente, eu não estou acreditando que aconteceu isso. Aconteceu, assédio, porque achou que passou a mão, encostou a mão na pessoa, aí está dizendo que o funcionário assediou. Então tem que proteger o dado, proteger a imagem de todo mundo. Imagina é. se essa imagem desse possível assédio aí que a condômina está alegando, do colaborador, se isso aí vaza e o colaborador não tem culpa. Foi aquele caso que a Carla falou. Acabou a fama dele, acabou o casamento dele, acabou a família dele, acabou tudo. E ele vai em cima de quem? Do condomínio, que vazou a imagem que ele estava trabalhando. Tem que ter Sempre onde autorização. o galho é mais grosso, né, Ieda? Sempre. Exatamente. E o Então, cuidado também, eu acho que uma coisa que a gente deixou de falar aqui é a questão do fornecimento das imagens, que é um cuidado essencial que o síndico precisa ter. Ele precisa saber que ele não pode fornecer a imagem do CFTV para qualquer pessoa. Ele precisa porque senão ele precisa de uma autorização políticas, né, Carla? judicial, ele precisa ter uma política definida ali Policial, para quem administrativa. ou de uma requisição do delegado. Não é qualquer um que pode chegar lá e, olha, ele pode ter até acesso. Se eu tiver envolvida numa briga, briguei com a Ieda no meio do parquinho, a Ieda me provocou, me deu um tapa, e eu quero futuramente entrar com ação contra a Ieda, eu vou lá no síndico saber, olha só, ficou registrado que a Ieda me deu um tapa no parquinho? Ficou. Então, por favor, o senhor tem como cortar esse pedaço da imagem e dizer, olha, no data tal, em tal hora, aconteceu isso assim, assim,
o síndico vai verificar, ele vai salvar aquele pedaço de imagem, mas aquilo vai ser disponibilizado a partir do momento que for requisitado ou pela autoridade policial ou judicial competente, não é para qualquer um que ele vai dar. Tampouco deixar disponível para todo mundo ver. Que era o que a gente estava Exatamente, falando do Big Brother, né? Com acesso exatamente. ilimitado. E muitas vezes, voltando nesse tema, tem pessoas que dizem que é para segurança, né? É, E acontece, mas não, eu quero saber quem está fora para mim poder sair e a gente tem esses E o riscos. síndico desavisado, ele pode até disponibilizar e tem um coleguinha atrás com o celular gravando tudo. Porque hoje em dia, gente, o filmando. celular grava tudo. Então, se você vai disponibilizar para o condomínio que o filho se machucou, ele quer ver como é que foi o acidente, o médico pergunta, fraturou o ombro, o braço, caiu em cima do braço, o filho não sabe dizer como caiu, é natural o condomínio querer saber lá, meu filho caiu, eu preciso ver como é que ele caiu para eu explicar ao médico, porque a fratura vai ser diferente se ele caiu em cima, se ele caiu. Então, se o síndico vai disponibilizar, faz um termozinho que está disponibilizando aquela faixa, foi como a Carla falou, para a imagem ali naquele pedaço que o filho dele, porque pode ter outra criança envolvida também, briga de coleguinhas no parquinho, que acontece muito, as mães querem ver, né? A mãe quer ver quem foi que bateu, quem foi que mordeu, igual na escola, né? Na escola você É, também está monitorando, mas tem que ter toda uma documentação por trás disso. As políticas de acesso, políticas de aviso de privacidade, tem que ter tudo. Site, tem condomínio que tem site. Eu canso de dizer, estou adequada. Aí eu abro o site e digo, não, não tá. O site não tem nada, entendeu? Então, passadas essas considerações finais, eu queria novamente agradecer as doutoras Carla, a doutora Ieda, né, minhas colegas, pela explicação. Eu acredito que a gente conseguiu passar, não com profundidade, o nosso objetivo nessa live não é exaurir o tema que a gente está tratando aqui, mas também esclarecer alguns pontos que são pontos críticos dentro desse mundo da proteção de dados focado nos condomínios, né? Tanto para a empresa quanto os residenciais. E além de agradecer às convidadas, eu quero pedir também que elas, se fosse para dar uma dica, deixar uma dica e também que deixasse as suas mídias sociais para quem de outros estados que estiverem nos assistindo e querem aprofundar esse tema, queiram, né, aprofundar esse tema junto com as doutoras, que eles possam conseguir contatá-las, né? Então, por favor, deixem aí uma dica e as suas e os seus contatos, né, para esses acessos. bom, a minha dica é fujam de adequações padrões existentes em pesquisa no Google. Muitas vezes, os síndicos optam por isso, achando que vão ficar adequados com um pacote lá de R$ 100 que vem uma série de documentos prontos, padrão, que não vai se adequar àquela realidade dele, portanto, de adequado ele não tem nada, né? Procure um profissional para fazer a adequação que seja realmente especializado e domine aquele assunto de proteção de dados, que não são todos os advogados que conhecem a fundo a proteção de dados. Uma adequação ela não pode ser feita só lendo a letra da lei, a gente precisa estudar muito mais coisa. Então, um advogado que não tem esse conhecimento, não detém essa prática no assunto e esse conhecimento técnico, ele não vai saber realmente como se faz uma adequação. E os meus contatos podem ser, eu posso ser encontrada no LinkedIn e no Instagram como Carla de Campos Rebelo. Estou à disposição de vocês. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade que o escritório da Mira nos deu aqui, para nessa oportunidade estar esclarecendo e ter a oportunidade de estar fazendo um aculturamento, né, dos síndicos e dos condôminos, e nós mesmos, como pessoa física e como titular de dados, e agradecer ao escritório Mascarello House também. Bom, a minha dica é comece.
Comece, dê o primeiro passo. É igual academia, eu preciso perder peso. Então, vai no primeiro dia, vê qual é o teu ponto crítico, que são as imagens. Começa, mas começa como a Carla mesma sugeriu, com pessoas capacitadas. Não aceite qualquer dica, porque dica de Google, dica de agora ChatGPT, de tudo, vai ser muito bom, mas quem vai ser responsável é você, síndico. Entendeu? E o patrimônio maior que você tem como síndico é o seu nome. E hoje você pode ter um condomínio pequeno, você pode ser síndico de um prédio como o meu aqui, de três andares. Mas amanhã, você que quer se tornar um síndico profissional, como a gente fala, né? Ou um síndico com uma holding de condomínios, você tem que ter a implementação dentro da sua mente. Você tem que saber que todo condomínio que você vai administrar, seja síndico orgânico, como a gente fala, né? Morador, ou seja, o síndico profissional, você precisa entender que a LGPD é uma lei, é mais uma lei? É mais uma lei. Mas vão vir tantas ainda pela frente, só que essa lei vai proteger você também, síndico, né? Não é só o titular de dado, não é só o condomínio, protege o teu colaborador, protege você contra futuras reclamações e faça da sua sindicatura uma sindicatura clara, transparente para todo mundo, para os seus condôminos, para os seus colaboradores. Se você sair de um condomínio um dia, saia, nossa, esse síndico aqui foi muito bom. Ele fez tudo direitinho, até a LGPD, para as pessoas ainda é até a LGPD, né? Mas é inclusive a LGPD, eu diria que a palavra certa é inclusive a LGPD, que muita gente não conhece, o nosso condomínio tem. Ele vai valorizar o patrimônio daquelas pessoas que moram lá, e às vezes ele mesmo é morador, né? E minhas redes sociais, eu estou no Instagram, @IedaLopes_ADV, e estou no LinkedIn, Ieda-Lopes. Também estou à disposição. Mira, muito obrigada. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo de conscientização de vários temas, né? Principalmente, a gente fala muito da LGPD porque a gente diz que é a nossa bolha, né? É muito importante, é um passo a mais. Você está em Santa Catarina, a gente está no Rio, essa conexão é muito importante. Tem as tuas situações daí, nós temos as nossas daqui. Estou à disposição também, já convido vocês depois para a gente fazer um bate-papo 2, que eu vou criar o meu YouTube também, né? Como a Vivi fala, né? Tem que ter um YouTube para chamar de seu. Adorei, muito obrigada, Carla. Você também é maravilhosa. Olha, gente, se precisar de um DPO, eu não sou, não, mas a Carla é o DPO para chamar de seu, tá? Porque, o condomínio não precisa ter. Gente, tenha. É igual aquele médico de família que você tem anos, que vai te resolver aqueles problemas, vai saber do teu histórico todo. É o DPO, gente. Entendeu? É o encarregado de dados, né? Que para aqui, para a gente, é o encarregado de dados. A Muito Ieda, LGBT. eu novamente, queria te obrigada, Mira. agradecer também. É sempre um prazer fazer essa dobradinha com você. Nós já participamos de algumas palestras juntas, né? Muito Isso. obrigada também. Excelentes profissionais. Dá para ver aqui pelo número de visualizações que a gente está tendo aqui na live, que é um tema super interessante, que foi trazido de uma maneira clara, objetiva, que a gente conseguiu vencer, né, os tópicos que a gente havia se proposto lá atrás, né, a trabalhar, que são dores, de fato, dos condomínios. Eu quero agradecer, além das minhas convidadas, também a equipe Mascarello House, que trabalhou para que isso acontecesse, fazendo a live, fazendo o termo, porque a gente também é muito preocupado. Se estamos falando de privacidade e proteção de dados, nós temos que dar esse exemplo, né? Fazer com Começar da que nossa casa, né? Do nosso escritório. Justamente, por isso que a indicação da IEDA, a Carla como DPO, a IEDA como consultora, são essenciais porque vivem esse dia a dia e entendem a dificuldade que é falar de proteção de dados no Brasil hoje, tendo em vista todos esses incidentes. E agradecer a nossa audiência, que deixou vários comentários aqui, foram muito interessantes, o pessoal gostou bastante. Eu acredito que a gente deixou aí no YouTube um conteúdo. Se o síndico ele é antenado, se ele tem uma visão de futuro, quer se proteger e proteger o ambiente onde ele mora, onde ele tem os seus negócios, a administradora do condomínio está com essa visão de crescimento, que é prestar um bom serviço e ficar longe de problema e evitar a dor de cabeça, tem que pensar em proteger o dado. Meninas, novamente obrigada. Para a Carla, que vai trabalhar mais um pouquinho, né? Bom trabalho. A Ieda também. Novamente, obrigada e nos vemos numa próxima oportunidade. E que Muito venham obrigada. novas
para a gente poder falar ainda mais e trazer atualizações sobre o tema. Um Isso abraço, aí. Tá, Obrigada. Boa obrigada, noite a meninas. Boa todos. noite. Tchau, tchau, tchau. tchau.